Se no seu concurso está previsto o assunto de razão e proporção, essa aula é para você. Eu separei de forma estratégica 10 questões envolvendo esse assunto. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado para te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar! Em um estado, a proporção de funcionários públicos para o número de habitantes é de 2 para 45. Se esse estado possui 2,25 milhões de habitantes, o total desses habitantes que são funcionários públicos é igual a... Então, a questão falou para a gente que para cada 45 pessoas desse estado, 2 são funcionárias públicas. E a gente pode representar da seguinte maneira, olha. 2 dividido por 45. Isso vai ter que ser igual, percebam que a gente quer determinar a quantidade de funcionários públicos que tem na cidade. Eu vou chamar essa quantidade de X, dividido pela população total do estado, que é de 2,25 milhões, ou seja, 2.250.000. Então, a gente vai resolver essa equação, né? Que também poderia ser formatada como uma regrinha de 3. Percebam o seguinte, isso é uma regra de 3, na verdade. A gente tem 3 informações e quer descobrir o valor da quarta. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque quanto maior é a população da cidade, mais funcionários públicos a cidade vai ter. Então, para resolver essa questão, a gente multiplica cruzado, olha, 45 com esse x e 2.250.000 com esse 2 aqui, olha. Eu vou ficar com a seguinte igualdade. 45x vai ser igual a 2 que multiplica 2.250.000. O 45 que multiplica passa para o outro lado da igualdade dividindo. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 2 vezes 2.250.000. Estou faltando um zero aqui em cima, dividido por 45. Nesse momento, gente, eu vou realizar a seguinte divisão, olha. Eu vou pegar 225 e vou dividir por 45. Fazendo essa divisão aqui, olha, acreditem, o resultado dá 5, porque 5 vezes 45 é 225. Então, eu vou ficar com 2 que multiplica 5, e no final eu vou precisar acrescentar 4 zeros aqui, olha. Então, daqui, olha, eu tiro o seguinte, que x vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 10.000. Vou colocar o 10.000 aqui. Porque são 4 zeros aqui, olha. Então, tenha atenção com isso, eu fiz uma simplificação. Então, fazendo as continhas, olha, daqui eu tiro que o x vai ser igual a 100.000. 2 vezes 5 é 10, eu acrescento os 4 zeros. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Um recipiente contém 8 litros de uma mistura de álcool e água, na proporção de 5 terços, respectivamente. Quantos litros de água devem ser adicionados para que a proporção da mistura se torne igual a 2 terços? Então, o enunciado falou que a razão da quantidade de álcool pela quantidade de água é igual a 5 terços. Ou seja, ele vai acrescentar uma quantidade de água a essa mistura e essa razão vai passar a ser de 2 terços. Ou seja, quando eu pegar a quantidade lá de água que tem atualmente, né, a gente está com uma razão de 5 para 3. Eu vou adicionar aqui uma quantidade de água, uma quantidade X de água. Muita atenção, porque o denominador está relacionado à quantidade de água. Então, estou adicionando uma quantidade X de água. Quando eu adicionar essa quantidade, a razão vai passar a ser de 2 terços. Beleza? É essa equação que vocês precisam montar aí.
Agora é só continha, só resolver esse problema. Eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente fica com 2 que multiplica 3 mais x tem que ser igual a 3 vezes 5. Aplicando a propriedade distributiva, 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes x é 2x, isso vai ser igual a 15. O 6 que está somando do lado esquerdo da igualdade passa para o outro lado subtraindo. Daqui eu tiro que 2x vai ser igual a 9, porque 15 menos 6 é 9. X vai ser igual a 9 dividido por 2. Fazendo essa divisão, a gente encontra que o valor de x é 4,5. Ou seja, essa é a quantidade de água, de litros de água, que vai ser necessário acrescentar nesse recipiente para que a razão passe a ser de 2/3. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Um faxineiro limpa o escritório de uma firma com 30 metros quadrados de área usando um frasco de desinfetante que dura 25 dias. Quando o escritório foi transferido para outro andar, mantiveram um faxineiro responsável pela limpeza, que agora precisa limpar uma área de 50 metros quadrados. Sendo assim, após a referida mudança, quantos dias um frasco de desinfetante semelhante irá durar? Então, a gente tem duas grandezas envolvidas aí, né? A área em metros quadrados, que o faxineiro ele limpa com esse produto, e a quantidade de dias que esse produto ele dura. Então, o enunciado falou para a gente que uma área aí de 30 metros quadrados, esse produto ele dura 25 dias. E agora esse faxineiro ele vai limpar um outro andar, né, que tem uma área aí de 50 metros quadrados. Quer saber quanto tempo esse produto vai limpar? Vocês precisam ter muita atenção aqui, porque as grandezas envolvidas nessa questão são inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior é a área que esse faxineiro vai limpar, menor vai ser a quantidade de dias que esse produto vai durar, né? Quanto maior a área, esse produto vai durar durante uma quantidade menor de dias. Essas grandezas são inversamente proporcionais. A gente tem aqui um probleminha de regra de 3 clássico, só que de grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente multiplica essas informações aqui de forma direta. Esse carinha com esse cara e esse cara com esse cara aqui. Então, multiplicando, olha, 50 vezes x é 50x. Isso vai ser igual a 25 vezes 30. 25 vezes 30. O 50 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x vai ser igual a 25 vezes 30 dividido por 50. Nesse momento, eu consigo fazer algumas simplificações. O 25 é metade de 50. Então, posso cortar o 25 com 50 aqui, olha, eu fico com 2 no denominador e 1 no numerador. E eu posso simplificar também, olha, o 2 com 30. Eu fico com 15 e 1. Então, sobra para a gente aí, olha, 1 vezes 15 é 15 dias. Ou seja, nesse novo andar, em que a área é maior, esse produto só vai durar 15 dias. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Em uma feira de tecnologia, há 5 homens para cada 3 mulheres. Sabendo-se que há 490 homens a mais do que mulheres, então o número total de pessoas nessa feira é... A princípio, a gente não sabe quantas mulheres tem na feira. Eu vou chamar aqui, olha, a quantidade de mulheres de x. E a quantidade de homens, a gente pode representar da seguinte forma, olha, como sendo x mais 490. Percebam que o enunciado trouxe essa informação para a gente. Falou que há 490 homens a mais do que mulheres.
Então, se tem X mulheres, a gente vai ter uma quantidade aí de X mais 490 homens. E o enunciado informou que a razão do número de homens para o número de mulher é de 5 para 3. Então, a gente vai montar a seguinte relação de igualdade aqui. Ó. Se eu pegar a quantidade de homens, que é X mais 490, e dividir pela quantidade de mulheres, que eu representei por X, essa razão vai ser igual a 5 terços. Então, é essa a equação. A parte mais difícil é montar essa equação, né? Enxergar essa relação de igualdade. Beleza? Agora a gente vai resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Para isso, a gente multiplica cruzado essas informações. Multiplicando cruzado, eu fico com 5 vezes x é 5x. Isso vai ser igual a 3 que multiplica x mais 490. Então, 5x vai ser igual. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? 3 vezes x é 3x, mais 3 vezes 490 vai dar 1.470. Esse 3x que está somando passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Vou terminar a continha aqui do lado. Então, vou ficar com 5x menos 3x dá 2x. Isso vai ser igual a 1.470. O 2 que multiplica o x passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 1.470 dividido por 2. Ou seja, x vai ser igual a 1.470 dividido por 2, dá 735. Então, 735 é a quantidade de mulheres que tem aí nessa feira. Para eu determinar a quantidade de homens, é só somar 490. Olha. Então, a quantidade de mulheres, a gente acabou de determinar, é 735. A quantidade de homens vai ser 735 mais 490. Vamos fazer essa continha aqui do lado. Então, a quantidade de homens vai ser igual a 735 mais 490. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar, se fosse 500 aqui, daria 1.235. Vai ser 1.225 homens. Então, beleza. Eu tenho a quantidade de homens e tenho a quantidade de mulheres. A gente quer saber o total de pessoas que participaram desse evento. A gente vai precisar somar essas duas quantidades aqui. Ó. Então, vamos somar para a gente encontrar aí o total de pessoas que participaram dessa feira. Então, vou somar 1.225 com 735. Fazer mais organizado aqui no cantinho. Então, a gente determinou a quantidade de homens. Então, vamos somar aqui, ó, a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens, de mulheres mais homens, vai ser igual a 735 mais 1.225. Fazendo essa conta, olha, dá 1.960. Só confirmar isso aqui, 7.225 mais 735. 5 com 5 dá 0, vai 1, aqui dá 6, aqui dá 9, aqui dá 1. Exatamente isso, olha, 1.960 pessoas compareceram ao evento. A alternativa correta é a letra A. Questão interessante, percebam que não é difícil. A parte mais complicada é a gente montar isso aqui, enxergar essa relação aqui de igualdade, né? Depois disso é mais continha e atenção para não errar, beleza? Bora continuar. 3 funcionários, F, G e H, trabalharam durante o mesmo número de horas, com uma produção de unidades por hora, respectivamente, igual a 6, 9 e 11. Ao todo, eles produziram 442 unidades. O número de unidades produzidas por G foi igual a... Percebam que, juntos, eles produziram 442 peças
Só que a quantidade de peças que cada funcionário produziu é diferente. Enquanto o funcionário F, por exemplo, produziu 6 peças, no mesmo intervalo de tempo, o funcionário H vai ter produzido 8 peças. Para a gente resolver essa questão, vou montar a seguinte igualdade. Olha, vou colocar aqui 6x mais 9x mais 11x, isso tem que ser igual a 442. Daqui eu tiro, olha, que 21x é igual a 442. O 21 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. 442 dividido por, que na verdade não é 21, olha, é 26, tá? 26. 6 mais 9 é 15, mais 11 é 26. Então aqui é 442 dividido por 26. Fazendo essa divisão, acreditem, a gente vai encontrar 17. Esse número ele recebe um nome, ele é chamado de constante de proporcionalidade, tá? Uma constante de proporcionalidade. Então, ficou fácil agora a gente descobrir a quantidade de peças que cada funcionário recebeu, produziu. Então, para isso, olha, eu vou pegar 6 e vou multiplicar por 17. O funcionário F, por exemplo, olha, ele produziu 6 vezes 17 peças. 6 vezes 10 é 60. 60 mais 42, ele produziu aqui, olha, 102 peças. O funcionário G, que é o funcionário que a gente está interessado, esse aqui é o F, né? A gente quer o G, ele produziu 9 vezes 17. 9 vezes 17 dá 90 mais 63, 153 peças. A alternativa correta é a letra D de dado. Se a gente quisesse descobrir quantas peças foram produzidas, né, pelo funcionário H, era só multiplicar 11 vezes 17. Beleza? Alternativa correta, letra D. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. No ensino fundamental de uma escola, há 133 estudantes. A razão de meninas para meninos é de 4/3. Quantos são os meninos? Questão interessante, a gente consegue resolver ela de uma forma muito simples, usando a seguinte estratégia. Olha, a quantidade de meninas eu vou representar como sendo 4x. E a quantidade de meninos como sendo 3x. O enunciado falou para a gente que a razão do número de meninas para o número de meninos é de 4/3. Quando eu represento a quantidade de meninas como um 4x e a quantidade de meninas como um 3x, eu estou atendendo às condições do enunciado. Percebam que se eu dividir a quantidade de meninas que eu representei por 4x dividido pela quantidade de meninos que eu representei por 3x, isso vai ser igual a 4/3. De fato, né? Porque eu poderia cancelar o x com o x. Só que a gente sabe que o total de pessoas na escola, né, no ensino fundamental, é de 133. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a quantidade de meninas que eu chamei de 4x, somar com a quantidade de meninos que eu chamei de 3x, e esse resultado tem que ser igual a 133. Então, 4 mais 3 é 7x, 7x é igual a 133. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 133 dividido por 7. Então, vamos fazer essa divisão aí. Pegando aí 133 e dividindo por 7, o 7 ele cabe uma vez dentro do 13. 1 vezes 7 é 7, sobra resto aqui, olha, 6. Desço 3 agora. O 7 ele cabe 9 vezes dentro do 63, porque 9 vezes 7 é 63. Então, daqui
a gente tem o resto aqui 0, então a divisão terminou aqui. A gente encontrou que o valor de x é 19. Ou seja, a quantidade de meninas vai ser 4 vezes 19. Como o enunciado está interessado na quantidade de meninos, é só eu fazer 3 que multiplica 19. Fazendo essa continha, a gente encontra 57. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Em um restaurante, 3 cozinheiros conseguem fazer o preparo de 75 pratos em um turno de 5 horas. Com o aumento de clientes, o restaurante decidiu contratar mais 2 cozinheiros e aumentou o seu turno em 3 horas. Sendo assim, nessa nova configuração, quantos pratos serão preparados? Trata-se, gente, de um problema que envolve regra de 3 composta. E as grandezas envolvidas nesse problema são a quantidade, de cozinheiros, que eu vou chamar de C, a quantidade de pratos que esses cozinheiros conseguem preparar, eu vou chamar de P, e a quantidade de horas que eles trabalham. Então percebam que eu tenho 3 grandezas envolvidas. Todo tipo de problema que envolve razão, proporção, que a gente tenha mais de 2 grandezas envolvidas, é muito comum a gente resolver utilizando a estratégia de regra de 3 composta. Então, identifiquei as grandezas. Olha, as grandezas são a quantidade de cozinheiros, a quantidade de pratos e a quantidade de horas. O enunciado falou para a gente que 3 cozinheiros conseguem aí preparar 75 pratos trabalhando 5 horas por dia. E que com o aumento de clientes, o restaurante decidiu contratar 2 cozinheiros a mais. Então, se antes tinha 3, agora a gente tem 5 cozinheiros. Esses 5 cozinheiros vão trabalhar aí, olha, vão ter um aumento no seu turno de trabalho de 3 horas. Então, se antes eles trabalhavam 5 horas, agora eles vão trabalhar 8 horas diárias. E a pergunta é, quantos pratos serão preparados? Aqui eu vou colocar meu X. Para resolver problemas que envolvem regra de 3 composta, dica. A gente vai sempre começar olhando aqui, olha, para a grandeza onde a incógnita aparece. Identificou a grandeza onde a incógnita aparece? Coloca uma setinha para cima aqui, ó. Coloca uma setinha para cima, sempre para cima. E agora a gente vai fixar essa grandeza aqui e ver qual que é a relação dela com as outras grandezas envolvidas. Quando eu digo isso, eu quero saber se a gente comparar essa grandeza com as outras, se as grandezas vão ser diretas ou inversamente proporcionais. Essa análise ela é fundamental. Percebam que quanto mais pratos esse restaurante produz, mais cozinheiros são necessários. Essa grandeza também é diretamente proporcional. Quanto mais pratos esse restaurante produz, mais horas de trabalho serão necessárias. Todas as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Se você quiser aprender mais sobre regra de 3 composta, de uma forma mais focada, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu resolvo diferentes tipos de questões envolvendo esse assunto. Então, identificada aí se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais, a gente monta a igualdade da seguinte maneira. Olha. Eu começo aqui com a razão em que a incógnita aparece. Então, vou colocar aqui do lado, 75 sobre x. Coloco o sinal de igual. Vou colocar a segunda razão aqui, olha, como sendo 3/5. E vou multiplicar pela última razão aqui, olha, que é 5/8. Se alguma dessas grandezas fossem inversamente proporcionais, a gente ia precisar inverter a fração, tá? Não é o caso aqui. Nesse momento, eu posso realizar algumas simplificações já. Olha. Eu posso simplificar esse 5 com esse 5. Fico com 1 aqui no numerador, 1 no denominador. Vou terminar com um tinha aqui do lado. Vou ficar com 75 sobre x igual a 3/8. Regrinha de 3 simples, Uma relação de igualdade, de razões que são proporcionais. A gente pode multiplicar cruzado aqui, ou seja, multiplicar o 8 com 75 e o x com 3. Daqui a gente tira, olha, que 3x
é igual a 8 vezes 75. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 8 vezes 75 dividido por 3. Neste momento, eu posso simplificar, olha, o 75 com 3, dividir, que eu fico com 25 e com 1. Pronto, olha, só fazer agora o produto de 8 vezes 25. 8 vezes 25 dá 200, ou seja, esse restaurante com esses aumentos aí vai ser capaz de produzir 200 pratos. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Questão legal, né? Bora continuar. Pedro foi à feira comprar laranjas e maçãs. Sabendo-se que a proporção de frutas que ele comprou é de 3 maçãs para 5 laranjas, e que ele comprou um total de 40 frutas, ao todo, quantas laranjas ele comprou? Questão interessante, e a gente pode resolvê-la da seguinte forma, olha. Eu não sei quantas laranjas Pedro comprou, e também não sei quantas maçãs ele comprou. O que a gente sabe é que o total de laranjas e maçãs é 40. Eu vou chamar a quantidade de laranjas de 5x e a quantidade de maçãs de 3x. Eu fiz isso de forma estratégica, gente. Por quê? O enunciado falou para a gente que a razão da quantidade de maçãs e laranjas é de 3/5. Ou seja, se eu pego a quantidade de maçãs e divido pela quantidade de laranjas, eu vou ter lá 3x dividido por 5x. E nesse momento, olha, eu posso simplificar cortando o x com x e fico com a seguinte razão, 3/5. Percebam que eu continuo dentro das informações fornecidas pelo enunciado. Só que a questão falou que o total de frutas é 40. Então, para resolver a questão, basta somar 5x mais 3x igualar essa soma a 40. Daqui eu tenho que 8x é igual a 40, x vai ser igual a 40 dividido por 8. Daqui eu tiro que o x vale 5, ou seja, x é uma constante de proporcionalidade, tá? Só que percebam o seguinte, a quantidade de laranjas é 5 vezes x, então 5 vezes 5 é 25. E a quantidade de maçãs é 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Percebam que, se eu somar 15 mais 25, dá 40. E ainda, se eu fizer a razão de 15 dividido por 25, simplificando essa fração, a gente encontra 3/5 e atende às condições do enunciado. Como a questão está interessada na quantidade de laranjas, a alternativa correta vai ser a letra C, beleza? Bora continuar. Francisco ganhou um prêmio de R$ 1.400 e decidiu que daria metade desse valor a seus 3 netos, aplicando o dinheiro em um fundo de investimento de forma inversamente proporcional às idades que eles possuem hoje. Atualmente, as idades das crianças são de 2, 4 e 8 anos. Nesse caso hipotético, a quantia aplicada em nome do neto mais novo será igual a... Ou seja, o neto mais novo é que vai ter o maior dinheiro aplicado lá, né? As grandezas são inversamente proporcionais. Então, a gente vai montar a equação da seguinte maneira, olha. Vou colocar assim, x sobre 2, só comentando que o inverso de 2 é meio, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então, estou montando a seguinte igualdade, olha, x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8 tem que ser igual a, se o valor que ele ganhou de prêmio foi de 1.400, ele vai dar metade desse valor a seus 3 netos, eu vou igualar isso aqui, na verdade, a R$ 700. Essa metade que ele vai distribuir entre os netos de forma inversamente proporcional. E é nessa equação que a gente tem que pensar, olha, se fossem diretamente proporcionais, seria 2x mais 4x mais 8x.
Inversamente proporcional, esses números eles aparecem no denominador. Porque quanto maior é o denominador, menor é a fatia que esse carinha aqui vai receber. E ao contrário acontece com o neto mais novo, né? Quanto menor é o denominador, maior é esse número aqui. Então, primeiro passo, gente, é tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8. E o mínimo múltiplo comum é o próprio número 8, tendo em vista que ele é um múltiplo de 4 e 2, beleza? 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes x é 4x. 8 dividido por 4 é 2, 2 vezes x, 2x. E 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes x é x, isso vai ser igual a 700. O 8 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, 4x mais 2x mais x é 7x. Isso vai ser igual a 700 vezes 8. O 7 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 700 vezes 8 dividido por 7. Nesse momento, gente, eu posso simplificar o 700 com 7, eu fico com 1 e 100. Então, x vai ser igual a 100 vezes 8. 100 vezes 8, olha, é 800. Então, essa é a constante de proporcionalidade. Eu preciso determinar quanto o neto mais novo vai receber. O neto mais novo, olha, representa essa razão aqui, olha, x sobre 2. Ou seja, 800 dividido por 2 dá R$400. O neto do meio vai receber 800 dividido por 4, é R$200. E o neto mais velho vai receber uma quantia aqui de R$100. Como a questão está interessada no valor recebido aí pelo neto mais novo, a alternativa correta é a letra D, beleza? Bora continuar. Uma herança no valor de R$600 mil foi repartida em 3 irmãos, de modo que o primeiro irmão recebeu 2/5 desse valor. O segundo irmão recebeu 120 mil. E a terceira irmã, o que sobrou. A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu equivale a... Seguinte, vamos calcular primeiro a fatia aí que o primeiro irmão recebeu. Ele recebeu 2/5 de 600 mil. Então, é 2/5 vezes 600 mil. Esse é o valor que o primeiro irmão recebeu. Fazendo essas contas, gente, olha, 600 mil dividido por 5 dá 120 mil. 120 mil vezes 2 dá 240 mil. 240 mil é o valor que o irmão mais velho, melhor, o primeiro irmão recebeu. O segundo irmão recebeu um valor aí de 120 mil. Então não tem que calcular, né? O segundo irmão recebeu uma quantia aí de 120 mil reais. E a terceira irmã recebeu o que sobrou. Então, se a gente pegar e somar aí, olha, 240 mil com 120 mil, a gente tem um valor total de 360 mil reais. Então, o valor que a terceira irmã recebeu vai ser 600 mil menos 360. Ou seja, a irmã ela recebeu um valor aí de 240 mil reais, né? Se eu somar 240 mil com 360 mil, dá os 600 mil. O que a questão perguntou para a gente? A razão que representa o quanto do valor total a terceira irmã recebeu, né, gente? Percebam que vai ser 2/5, né? Porque 2/5 é 240 mil, que é a quantidade que o primeiro irmão recebeu também. Mas se a gente fosse fazer conta, ia ser pegar 240 mil e dividir por 600 mil. Isso que é a razão, né? E eu vou fazer as simplificações aqui, olha. Posso cortar, por exemplo, 3 zeros com 3 zeros. Esse zero pode ir embora com esse. O 24 e o 60 eu posso simplificar por 6. Aqui eu vou ficar com 4 e com 10.
E simplificando 4 com 10, a gente encontra de fato 2/5. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo, tamo junto.